E aí, galera siciliana, tudo bem? Bom, então vou fazer a correção desse último exercício que eu passei para vocês no dia 30, certo? Então vamos lá. Então vamos lá, primeira parte do exercício, tá? Então vocês receberam aí no material que eu passei para vocês um texto. Esse texto caiu numa prova da URGS de 2015. Aí, a partir desse texto, a gente vai fazer algumas atividades, né? Até de revisão dessa parte de fonologia. Então vamos lá. Então no texto que vocês têm ali, né, do Nilo Ruschel, então eu pedi para vocês encontrar algumas palavras. Então vocês tinham que sublinhar no texto e colocar no caderno. Bom, quer dizer, na verdade nem precisaria sublinhar no texto, né? Porque o texto vocês não vão precisar copiar. Né? O texto não era necessário copiar. Tá? No caderno é só vocês colocarem as respostas. Vamos lá então. Então a primeira, ali a A, na atividade do exercício 1. Você tinha que encontrar duas palavras com 5 fonemas. Bom, certamente no texto havia várias palavras com 5 fonemas. Eu procurei identificar todas as palavras aqui para essa atividade no primeiro parágrafo, tá? Então tudo eu procurei tirar do primeiro parágrafo, para ficar mais fácil. Então vamos lá, duas palavras com 5 fonemas. Então o que eu encontrei? Porta e tarde. Duas palavras com 5 fonemas. 5 letras e 5 fonemas. A B. Duas palavras com 6 fonemas. Então estampa é uma palavra com 6 fonemas. Tem 7 letras, mas tem 6 fonemas, né? Porque tem um dígrafo vocálico ali, o an, na segunda sílaba. Somente, palavra somente, também tem 7 letras, mas tem 6 fonemas, porque tem ali na sílaba do meio, né, um dígrafo vocálico, é o en. Na C, duas palavras com 7 fonemas. Parecer, que tem 7 letras e 7 fonemas, e moldura, que tem 7 letras e 7 fonemas também. A D, duas palavras com 8 fonemas. Então, inefável, tem 8 letras e 8 fonemas, e polainas, que tem 8 letras e 8 fonemas também. Na E, duas palavras com dígrafo vocálico. Então, lembram, né? Dígrafo vocálico. Então, dígrafo, quando tem duas letras que representam um som, e vocálico, porque representa um som de vogal. Então, aquele an, en, in, on, Então, vamos lá. Restaurante, né? Na penúltima sílaba ali tem o an, que é um dígrafo vocálico. E personagem, na última sílaba tem o en, que é um dígrafo vocálico, tá? Então, são essas duas palavras, restaurante e personagem. E a F, duas palavras com dígrafo consonantal. Então, dígrafo consonantal, quando tem duas letras que representam um som de consoante. Então, decido. Aquele S e o C representam um som só. Tá? Então, aquilo ali é um dígrafo consonantal. E melhor, o LH é um dígrafo também. Duas letras que representam apenas um som. Certo? Então, essas eram as questões referentes à parte da gramática. E depois tinha a questão de interpretação. Então, vocês tinham ali 3 afirmações e era para vocês dizer se essas afirmações eram corretas ou erradas a partir da leitura do texto. Assim, ó, isso aqui foi uma questão também dessa prova da URGS de 2015. Só que essa questão, como a prova da URGS é uma prova objetiva, era uma questão de marcar X. Tá? Eu apenas adaptei ela aqui, tá? Mas as afirmativas são exatamente iguais como a questão da prova da URGS, tá? De 2015, certo? Então vocês têm 3 afirmativas, tem que dizer para cada uma delas se é correta ou errada. Então vamos lá, primeira afirmativa. O restaurante do Grande Hotel era o melhor restaurante de Porto Alegre. Errado, tá? Vamos ver depois ali. A 2. A vestimenta de Chagas e Silva e a forma como ele percorria a rua da praia afastavam-no do convívio dos importantes da época. Errado também. 3.
A cidade de Porto Alegre era pródiga em restaurantes de qualidade, ou seja, tinha uma grande quantidade, né? Era fértil em restaurantes de qualidade. Sim, correto. Afirmativa correta. Então só a afirmativa 3 está correta, as outras duas estavam erradas. Então agora vamos para atividade B ali. Então vocês tinham que encontrar no texto o trecho, para cada uma daquelas afirmativas erradas, o trecho em que aparecia a explicação de por que elas estavam erradas, né? que comprova por que elas estavam erradas. Tá? Então vocês tinham que identificar isso. Tá? Então vocês tinham que colocar no caderno, copiar só esse trechinho do texto, onde aparece a parte do texto que digamos que desmente, né, aquelas afirmações erradas. Tá? Então vamos lá. Então a primeira afirmativa errada é que o restaurante do Grande Hotel era o melhor restaurante de Porto Alegre. Então vamos para o trecho do texto em que aparece isso aí. Primeiro parágrafo, então. Ali onde diz: poderia parecer pela estampa que somente ali se comesse bem em Porto Alegre. Longe disso. A Rua da Praia que o diga, ou melhor, que o dissesse. Então, você está dizendo que não era somente, né, no restaurante do Grande Hotel, né, que digamos que se comia bem na época, né? Então, inclusive diz ali, olha a expressão longe disso, ou seja, longe, né, de achar que só ali no Grande Hotel que se comesse bem. Não, longe disso. Ou seja, havia outras alternativas também. Né? Então, na Rua da Praia havia outros lugares também onde se comia bem. Então não dá para se dizer que o restaurante do Grande Hotel fosse o único lugar de Porto Alegre onde se comesse bem. Tá? Então esse trecho mostra que ali a primeira afirmação está errada. Vamos ver qual é a outra afirmação. A 2. A vestimenta de Chagas e Silva e a forma como ele percorria a Rua da Praia afastavam-no do convívio dos importantes da época. Então vamos lá. Trecho também do primeiro parágrafo, olhem só. Tinha franco acesso às poltronas do saguão em que se refestelavam os importantes. Então olha só, ali quem tinha acesso, no caso, às poltronas do saguão era o Chagas e Silva. Então olha só, se ele tinha acesso às poltronas do saguão, né, e nesse lugar ali era o lugar onde enfim, frequentavam os importantes, então ele tinha acesso a lugar onde estavam pessoas importantes. Então só por aí já dá para ver que a afirmação está errada, a 2. Né? E aí depois, ali na continuação, né, do texto, aí o autor, né, o Nilo, ele faz uma descrição de como se vestia o Chagas e Silva. Então olhem ali. Andava dentro de um velho fraque. Usava gravata, chapéu, bengala sob o braço, barba curta, polainas e uns olhinhos apertados na tez bronzeada. O charuto apagado na boca, para durar bastante, era o toque final dessa composição de pardavasco vindo das Alagoas. Então olhem só, mesmo com toda essa maneira de se vestir, ele tinha acesso, né, um local onde era frequentado pelos importantes. Tá? Então, essa afirmativa 2 também está errada, e o trecho onde mostra que ela está errada é justamente esse. Certo, pessoal? Então tá, até a próxima.